Desenvolva as pessoas que elas desenvolverão o seu negócio. Brownie Wise. Eu escolhi essa frase porque há muitos anos foi a escolha que eu fiz para a minha vida. Trabalhar de forma que eu pudesse ajudar no desenvolvimento das pessoas. Esse vídeo é um dos frutos dessa escolha, feito especialmente para você, líder empreendedora. Obrigado por separar uma parte do seu tempo para assistir esse vídeo e principalmente por investir na sua qualificação profissional. Mais do que nunca, entender do seu negócio será fundamental para o seu crescimento, para o seu sucesso. Você exerce um papel importantíssimo dentro da empresa. Por isso eu quero que você seja muito bem sucedida, muito bem sucedidos nessa atividade. Ainda mais porque dezenas e dezenas de consultoras e consultores também colherão os frutos de trabalharem com um líder, uma líder mais preparados. Eu sou Almir Flores, gerente regional da Tupperware. Eu tenho 30 anos de experiência atuando com vendas diretas. Comecei nas áreas de apoio às vendas, depois passei um tempo no planejamento de vendas e os últimos 25 anos foram dedicados à gestão das equipes de vendas. Eu tive a oportunidade de implantar e gerenciar esse modelo, onde temos líderes cuidando de grupos de consultoras em 3 empresas. Alguns de vocês já até me conhecem por conta disso. Ao longo desses anos eu tive a oportunidade de trabalhar com milhares de líderes, acompanhando desde a contratação até o seu crescimento profissional. Eu tive a oportunidade de ver algumas que chegaram ao cargo de gerentes de vendas nas suas empresas. Assim como eu também vi aquelas que não conseguiram se achar nessa atividade e acabaram deixando seus grupos. É essa experiência que eu tive que eu quero dividir com vocês. O que deu certo e o que não deu certo no papel de líder ao longo desse tempo todo. Eu vou contar para você alguns dos segredos de construir uma equipe forte, que vai fazer com que você consiga conquistar seus objetivos pessoais, seus objetivos de premiação, de reconhecimento, e também vai garantir que você e sua equipe estejam atendendo plenamente aquilo que a empresa espera do seu grupo. Seu grupo é sua empresa. Em algum momento, em algum treinamento, você já deve ter ouvido alguma vez que seu grupo, sua equipe, devem ser tratados como se fosse uma empresa. E é verdade mesmo. Quando os empregos formais, que já eram escassos, vão desaparecendo, ter uma equipe de vendas que dela você pode tirar o seu sustento, aumentar a sua renda, a renda da sua família, é um privilégio que poucas pessoas têm. Mas você já deve ter percebido que essa não é uma função para se ganhar dinheiro fácil. Uma equipe de vendas sempre irá exigir do seu líder dedicação, esforço, planejamento, energia, etc, mas principalmente tempo. Se você tem uma equipe grande, sabe do que eu estou falando. Se seu grupo ainda é pequeno, então você tem a grande oportunidade de dedicar mais o seu tempo para o desenvolvimento das pessoas que estão chegando. Quanto mais você investir tempo enquanto o grupo ainda está em formação, mais frutos você irá colher no futuro. Guarde essa frase. Sua equipe sempre irá lhe devolver aquilo que você semeia. Tem uma história famosa nas vendas diretas que resume bem nosso trabalho. Aqui a gente tem que matar um leão por dia. Se você não matar, no dia seguinte serão 2 leões. Bom, eu já falei sobre sua equipe ser sua empresa, sobre como ela exigirá bastante do seu tempo, exigirá bastante da sua dedicação. Agora uma reflexão. Você trabalha no seu dia a dia, toma as decisões pensando em tornar essa empresa maior e mais saudável? Você sabe quais as melhores decisões? O que deve ser feito e o que não deve ser feito para que seu negócio dê o retorno que você procura? Por onde começar? Como fazer o seu planejamento? Se você tem essas dúvidas, não se preocupe. Saiba que muitos e muitos líderes levaram um bom tempo para ter esse conhecimento. Para nós sabermos se uma empresa está indo bem, nós olhamos indicadores de negócio. As empresas têm os balanços anuais, repleto de indicadores, mas sempre também tem os acompanhamentos, mensais, semanais, até diários, com outros indicadores para sinalizar se está tudo conforme o planejado. Tem indicadores estratégicos, de lucratividade, de efetividade, de qualidade, de produtividade, de custo, de satisfação do cliente, entre tantos outros. Nas vendas diretas não é diferente. Com o seu grupo não é diferente. No seu grupo eu consigo analisar faturamento, atividade, turnover, produtividade, itens vendidos,
tempo de casa da força de vendas, inadimplência, saldo de cadastros, etc, etc. Se fôssemos comparar, seria como entrar na cabine de um avião, que a gente vê todos aqueles marcadores, aqueles reloginhos, que a gente fica até perdido só de olhar, né? Felizmente não precisamos conhecer todos aqueles indicadores para a gente saber que está construindo uma equipe saudável, crescente, produtiva. Assim como esse painel aqui, ele tem somente os marcadores necessários e eles fazem parte do painel de uma maravilhosa Ferrari. Muito bem, o primeiro indicador que eu vou falar, e um dos mais importantes, é o recrutamento. Quando um líder erra nesse indicador, todo o restante fica comprometido. Eu disse que seu grupo vai devolver aquilo que você semeia. E o recrutamento é a maior prova disso. Cada recruta que você traz para a sua equipe deve ser com a finalidade de somar para o seu grupo, sendo ativa a cada vitrine, crescendo, fazendo a verdadeira consultoria. E esse é um aprendizado que você deve conseguir rapidamente. Ninguém tem bola de cristal para saber se um recrutamento vai ser bom ou não. O que sabemos é que não existem ótimas candidatas por aí, vendedoras natas, só esperando para você cadastrá-las. Esquece isso. Se você quer ter bons consultores, você precisará desenvolvê-los. Mesmo que a pessoa já tenha sido consultora em outros lugares, em outras empresas, você sabe que aqui na Tupperware é diferente. É preciso conhecer os produtos, é preciso saber indicar, é preciso conhecer o consumidor e qual é a necessidade dele. Por isso eu digo que liderar vai exigir muito do seu tempo. Eu vi ao longo desses anos muitos líderes que não deram certo porque eles eram ótimos para convencer alguém a preencher um cadastro, mas eles eram péssimos na hora de desenvolver essas pessoas, de formar as pessoas como consultoras mesmo. Quando você acerta a mão no recrutamento, você já sabe bem que você deve cadastrar, que você não deve. O indicador mais beneficiado será o segundo que eu vou falar, a atividade. Para vocês terem uma ideia da importância desse indicador, ele impacta a empresa, seja na área de planejamento, de produção, de logística, impacta você líder, impacta a consultora, tem reflexo até no consumidor final. O impacto para você é através do esforço necessário para atingir os seus objetivos pessoais. Se você tem uma atividade baixa, você vai precisar de muito mais consultoras no seu grupo para atingir, por exemplo, um Vanguard. Daqui a pouco eu explico mais de onde eu tirei esse 50%. Eu disse que esse indicador pode impactar a consultora também. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem consultoras em seu grupo que passam pedindo uma vitrine sim, 2 não, uma vitrine sim, 3 não. Além de você ter um prejuízo nos seus resultados, quando elas não colocam pedido, o que acontece é que ela mesma passa a ter um rendimento muito pequeno. Imagine que apenas a cada 60 ou 90 dias vai entrar algum dinheirinho da comissão ou dos brindes que ela ganhou. Elas acabam desanimando e acabam tomando uma das duas decisões. Ou elas deixam de vez o negócio para ser baixadas por inatividade, ou elas pegam outra linha de produto que vai ajudar a complementar a renda dela, quando na verdade só o dinheiro da Tupperware já seria suficiente para isso. Aí você vai se perguntar, mas elas não sabem que se elas não passam pedido, elas não ganham? Lembre-se de uma coisa, para a grande maioria das pessoas que trabalham com vendas diretas, elas não são profissionais de vendas, portanto elas não têm aquele espírito de querer ganhar mais e lucrar mais. Nessa hora que entra o líder, para acompanhar, para entender as dificuldades, para incentivar, para aí sim você conseguir o pedido. Eu vou dar um exemplo de como a atividade afeta também o consumidor final. Vamos supor, eu não trabalho na Tupperware e eu estava na academia. E eu vi esse produto aqui, uma EcoTupper, e eu fiquei encantado por ele. Aí eu conheci uma consultora e para meu azar, ela é dessas consultoras que compram um vitrine sim, 2 vitrines não. Ela tinha acabado de passar o pedido dela. Eu fiz a encomenda, logo demoraram quase 60 dias para ela colocar o pedido para a Tupperware, mais o tempo de entrega, eu recebi esse produto já beirando os 90 dias. Aquele produto que eu tinha ficado encantado desde o começo na academia, demorei quase 90 dias para receber. Qual é a chance de eu querer comprar um produto novo com essa consultora? É muito pequeno, não é?
Somado a tudo isso, a atividade também mostra a capacidade de argumentação que a líder tem para incentivar uma consultora, para ela ser ativa, e o da consultora em saber oferecer os produtos e as promoções. Quanto mais argumentos de vendas você conseguir elaborar, assim que você receber a próxima vitrine, maiores as chances de você ter uma boa atividade. Você tem que olhar os lançamentos, as promoções, pensar no perfil dos clientes, saber o que oferecer, para quem oferecer, garantindo que esses argumentos cheguem a cada consultora e a cada consumidor da sua equipe. Por que eu falei dos 50% de atividade, Tá na hora de falar. Quando você consegue que pelo menos 50% das suas consultoras elas fiquem ativas, lembrando que esse indicador, quanto mais ativas, melhor, é óbvio, 50% na verdade é onde você começa a promover um equilíbrio na sua equipe entre ativas e inativas. Eu preparei aqui uma animação onde vocês vão ter uma boa ideia de como funciona essa dinâmica entre ativas e inativas na sua equipe. Bom, então o quadro que eu preparei é o seguinte. Você consegue ver aqui, esse aqui é um retrato de como é a situação do seu grupo no primeiro dia de cada vitrine. No primeiro dia, na primeira hora de cada vitrine. Isso vale para o grupo, vale para a distribuição, vale para o distrito, vale para a minha região como um todo. Todas as nossas consultoras no primeiro dia, na primeira hora, elas estão distribuídas dessa forma. Eu tenho um grupo grande, que é aqui em verde escuro, que são as consultoras que foram ativas no vitrine anterior. Tenho um verde mais claro, que são consultoras que não compraram no vitrine anterior, compraram na outra. Ou seja, elas já estão agora nessa vitrine que começou, já é a segunda vitrine que elas têm sem colocar pedido. Eu tenho o grupo amarelo, que são das consultoras que estão a 3 vitrines sem colocar pedido. Tem o grupo laranja, que estão a 4 vitrines sem colocar pedido. O grupo rosa aqui, 5 vitrines. E o grupo vermelho, a 6 vitrines sem colocar pedido. É o grupo que, se nesse final dessa vitrine elas não forem ativas, elas são baixadas. Então, qual que é o nosso trabalho desde o primeiro dia de cada vitrine? É fazer a ativação dessas consultoras. E à medida que elas vão colocando pedido, elas vão saindo lá dos grupos dela e vão se tornando aqui ativas e ficam no vitrine atual, Dia após dia vocês vão ligando, vão entrando em contato, vão buscando os pedidos das consultoras que estão em cada um desses grupos, formando a sua atividade, buscando um número suficiente para que você chegue no seu Vanguard, evolua no Vanguard, Então isso acontece até o fechamento da vitrine, quando eu coloquei aqui em azulzinho, essas são as ativas. O que você olha aqui, é que teve uma diminuição em todos os outros grupos, Consultoras de todos os outros grupos passaram pedido, e esses grupos ficaram menores, felizmente, e elas ficaram ativas nessa vitrine. Na virada do vitrine começa tudo de novo, Então esse grupo azul claro, ele passa para ser o verde passa para ser o verde claro, e assim sucessivamente, e aquelas ali que estavam as 6 vitrines são baixadas. E aí começa novamente. Qual é a diferença que a gente tem que observar aqui? Eu coloquei umas consultoras em cinza claro para mostrar o seguinte. Essas em cinza claro representam os recrutamentos mal feitos. Aquelas consultoras que elas entraram e só colocaram o primeiro pedido e vão começar a pesar na sua atividade. Quando você sabe que no primeiro dia você já tem que se fazer um esforço para ir buscar as inativas em cada grupo, você sabe que não pode contar com essas que são cinza. Elas só somam ali, mas não vão te ajudar a fazer uma atividade. Então o seu esforço vai ser ainda maior de convencer as outras consultoras de cada um desses grupos a colocar um pedido para você conseguir a sua atividade. Quando você tem muita gente assim, aí você começa a ter complicação, realmente para chegar até nos 50%. Mas tem vitrines também em que, mesmo tendo uma condição de não ter tantos recrutamentos mal feitos, a gente não consegue uma atividade boa. Aí eu retratei aqui, terminou o vitrine, em vez de ter 50% ali do seu grupo no azulzinho, eu tive uma atividade, por exemplo, de 30%. Muito baixa essa atividade. Significa que todos os outros grupos, eles continuaram grandes.
O verde escuro ainda continuou grande, né? Sabendo que na virada do vitrine, cada grupo se desloca para o lado, o que vai acontecer vitrine após vitrine? Esse grupo que está inativa, a uma vitrine que ele está grande, no vitrine seguinte, olha lá, ele já passou para 2 vitrines. Na outra vitrine, daqui a 2 vitrines, olha o grupo amarelo já crescendo. É aquele mesmo bloco que está se deslocando. Isso eu chamo de uma onda de natividade. Então, aí, passado 4 vitrines, olha esse grupo onde chegou. Depois, esse grupo laranja vai chegar até ali no vermelho. E olha que antes eu tinha mostrado que eram 5, 6 consultoras para serem baixadas no final de um vitrine. Quando você quebra a atividade num determinado vitrine e você não começa a fazer um trabalho de reativação nas vitrines seguintes, essa bomba ela vai explodir só daqui a 6 vitrines, 5 vitrines, e você às vezes nem vai lembrar se você não tiver o domínio de como funciona a dinâmica de atividade e inatividade. Portanto, sempre que você for com uma atividade em um determinado vitrine insuficiente, que não proporciona esse equilíbrio, saiba que você tem que nas vitrines seguintes um esforço maior de reativação. Quanto mais tempo uma consultora fica inativa, mais dificuldade a gente tem de reativá-la. Ou seja, é mais fácil você reativar uma consultora enquanto ela está no verde claro do que ela passou para o amarelo. É mais fácil reativar alguém enquanto ela está no amarelo do que quando ela chegou no vermelho. Aqui você já tem uma ideia de tanta gente que está sendo baixada, você tem que fazer uma quantidade de recrutamentos muito maior para que seu grupo não diminua de tamanho. E de um grupo que diminui de tamanho significa que você está andando para trás. Você vai ficando mais longe de atingir aquele faturamento que você precisa para chegar no nível de vanguard que você precisa. Enfim, todo o modelo comercial da nossa empresa ele é feito buscando o crescimento. Seu grupo nasceu para crescer. Então, quando isso acontece, um retrato desse acontece, significa que vai ter um esforço bastante grande para você correr atrás depois. Quanto mais gente você tem que recrutar, maior esforço depois de acompanhamento e desenvolvimento. Portanto, é isso. Os regionais eles já têm feito um trabalho bem legal, é que a gente tem disponibilizado umas listas de consultora por prioridade. Então, os líderes recebem a relação de consultoras que estão na lista amarela, a relação de consultoras que estão na lista vermelha, sabendo que ali são prioridades de contato. Se você não recuperar aquelas consultoras, você vai perder. E você pode perguntar, mas Almir, eu fui mal na atividade em um vitrine, mas no vitrine seguinte eu já fiz novamente a minha atividade normal. Fazer atividade normal não significa que você vai conseguir recuperar aquelas pessoas. Você tem que fazer às vezes uma atividade um pouco maior do que você fazia para significar que você está ativando aquele número que você já ativava normalmente e também está trazendo um número maior das inativas que se formou desde o momento que você quebrou em atividade em vitrines anteriores. Quando você tem um bom domínio sobre esse equilíbrio e sobre as ações que você tem que tomar, eu falei até que ajuda no seu planejamento, né? E nada como um bom planejamento para a gente conseguir bons resultados, né? Ter um rendimento satisfatório. Por fim, temos a retenção. Significa zelar para que você tenha o mínimo de consultoras baixadas em cada vitrine. Ter consultoras desistindo faz parte da venda direta. É impossível evitar isso. Porém, quanto menos baixas, maior será seu crescimento através dos recrutamentos que você vai fazer, já que a conta de crescimento é o de recrutamento menos o número de baixas. Outro ponto é que crescendo com menos recrutamentos, dará para você mais tempo de formar essas novas recrutas, de torná-las mais ativas e assim construir um grupo realmente forte. Como último argumento, é fundamental manter as pessoas conosco, porque todas as pesquisas já feitas comprovam que as pessoas que têm mais tempo de casa são as mais ativas, são as mais produtivas. Então, isso é excelente também para a saúde do seu grupo. Essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado. Eu vou pedir aí que deixem o seu like se vocês gostaram, deixem seus comentários. Sigam no Face Almir Flores Tupperware e também pode compartilhar esse vídeo aqui com as suas colegas, seus colegas líderes, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.